bem-vindos a mais uma live. O tema de hoje nada mais é que 10 dicas de comunicação com seu filho. 10 dicas de comunicação com seu filho. E olha, esse tipo de comunicação vai para qualquer pessoa, tá? E de qualquer idade, mas eu trago aqui com foco no seu filho adolescente. Essa live, eu trago exatamente essa oportunidade para a gente olhar, perceber, sentir o que a gente pratica no nosso dia a dia, né? E se dá certo, ótimo, continua. E o que a gente pratica que a gente precisa ajustar? E geralmente esses ajustes, que quando a gente faz, a gente já começa a perceber uma mudança muito rápida. E essa live são as 10 dicas de comunicação com o seu filho. Não é mágica não. Às vezes as pessoas assim, mas isso daí é mágica, é só em sonho. Não é mágica não, gente. É técnica e prática, porque não adianta você aprender uma técnica se você não coloca, se você não executa. Então, tudo do adolescente a gente tem que praticar de forma constante e colocar em prática e ir fazendo essa peneira, esse pente fino, tá? Agora, não adianta aprender se você não coloca em prática. É igual dirigir um carro ou andar de bicicleta. Dizem que não esquece, mas esquece como andar com fluidez, né? Como dirigir adequadamente. Então, tudo na nossa vida, se a gente não colocar em prática, vem outras coisas que são mais prioridade e entram aí no nosso cérebro, e o nosso cérebro entende que aquilo dali que é para ser praticado. E quem fala sobre organização de rotina sabe que a rotina, ela facilita o cérebro exatamente para ele não ter mais esforço. Então, quando você pratica, quando você tem frequência, tem constância em algo, o seu cérebro já está ali mais aliviado. Você quer ver? Vou colocar em prática uma coisa, algo aqui meu. As primeiras lives, o cérebro reagia, eu suava, a maioria das pessoas ficava, meu Deus, como que eu estou aparecendo, como eu estou fotografando. E hoje em dia já é uma coisa rotineira. A gente faz toda uma pauta, eu faço toda uma pauta para que vocês tenham um conteúdo vasto, como se fosse uma aula mesmo, uma pequena aula, e fecho aqui, configuro as ferramentas e venho conversar com vocês. Isso já se tornou leve para mim, gostoso de estar aqui com vocês. E quando também falando sobre rotina na parte da manhã, é uma questão de adaptação. Eu vi o meu melhor horário, onde eu consigo de fato me doar a vocês com mais intensidade, e aonde também o público está aí, né, vendo mais. E aí você começa a fazer e acontece. Então, bom dia! Para quem não me conhece, sou Claucena, sou especialista em organização de rotinas de adolescente. E eu tô aqui para você aprender a se conectar com seu filho e reduzir o tempo dele das redes sociais. E não é para menos. Agora a gente tem aí Big Brother também, que Netflix, rede social, TVs, isso tudo tá dentro de telinhas que envolve o seu filho a perder tempo. E quando vai ver, a rotina tá toda bagunçada. Mas o foco hoje é como se comunicar, como comunicar com ele para que exista essa conexão, para que você consiga falar com ele de forma mais leve e também começar a interagir com seu filho, que ele comece a perceber que é um papo, que é uma conversa, que não é nenhuma briga, não é uma repreensão, não é uma questão de preconceito, não é você ditando regras, não é?
A gente precisa também ter essa leveza. E nós, como somos mais adultos, nós já temos aí toda a formação do cérebro e a nossa inteligência emocional, de fato, ela é muito mais expressiva do que a dos nossos filhos. Então, esse trabalho é nosso. Então, para você, mãe, para você, pai, para você, responsável de adolescentes, fica comigo que a gente vai ver 10 dicas. E eu vou fazer aqui uma meia-culpa, né? De também ter vivenciado o início da adolescência da minha filha de forma muito conturbada e de repente não é minha culpa colocar mesmo a carapuça, porque eu era muito autoritária demais, a vida precisava girar muito rápido, meu ritmo sempre foi muito acelerado e dessa forma veio aí as desconexões, mas colocando em prática veio as conexões. E para isso a gente vai fazer um exercício rápido aqui, um exercício rápido que eu quero que você se conecte com você. No momento desse exercício, preciso que você feche os olhos. Feche os olhos. Isso, você aqui seguidores do Face, seguidoras do Insta, seguidoras do YouTube. Feche os olhos e se imagine entrando em casa. Ou então se imagine dentro do seu quarto. Dentro do seu quarto. Independente do cenário, você está entrando ou estando em local confortável. Uma pessoa muito querida, tá? Ela cheia de raiva, ela vem aí abordando de maneira muito ríspida, ou irônica, ou agressiva, seja lá o que for, algo que bata de fato em seu coração e que te gere um sentimento ruim ali. Veja qual de fato o sentimento que sente dentro do seu peito, que passa dentro do seu peito. E qual o pensamento que invade a sua mente nesse momento? Agora você abre os olhos. É complicado um exercício desse, né? Ainda mais online. E aos poucos vai avaliando esse cenário que você visualizou, que foi construído e você visualizou em sua mente. Foi bom ou foi ruim? Acredito que tenha sido muito ruim, né? Tem alguns pontos que são pontos importantíssimos que ferem. Primeiro, quem estava com toda aquela raiva era uma pessoa querida, uma pessoa muito amada. O outro ponto é que você estava num local de proteção, seu quarto, sua casa. E a consequência que isso daí gerou foi potencializar um sentimento ruim. Então, coisas assim, o nosso cérebro já repugna. E ele dá um comando para se afastar. Sabe qual o comando que a gente também é muito similar? Sai, que aí tem perigo. Então, as dicas que eu vou dar aqui, que são as 10 dicas de comunicação com o seu filho, é para você praticar hoje e começar a colocar de fato numa constância em cada dia. Você vai ver que vai estar você vai estar cada vez mais forte, mais fortalecida para conversar com seu filho com uma boa conversa. E não cheio de brigas, cheio de tempestades emocionais, cheio de acusações. Não. Olhe para você e saiba que você está anos-luz mais evoluída que seu filho, mais evoluído que seu filho.
e que depende de você ter esse racional, essa lógica de passo a passo da comunicação. Então, bora lá. A primeira, são 10 dicas, a primeira delas. A primeira é não grite. O grito, ele entra como uma falta de respeito. É o desrespeito com o outro. A outra é a imaturidade. Nós não somos mais imaturos. Muito pelo contrário. A gente já tem uma gama de experiência que a gente já consegue ponderar que se a gente seguir por um caminho, como falam nossos filhos, vai dar ruim. E só demonstra descontrole. E sabe o que acontece quando seu filho te vê descontrolada? Aí mesmo que ele sabe que ele está no controle. E aí a coisa só potencializa. Entendeu? Então, o número 1 é não grite. Não grite, não. E uma das técnicas também de você segurar a voz é se escutar. Sai, escuta. Ou até mesmo já entrando na conversa, técnica, já falando assim: se por acaso eu começar a gritar ou falar alto, por favor, fale comigo, me informe, porque não é esse meu intuito. Ele já vai perceber que ele também não pode fazer isso. É um espelhamento. Essa é a nossa relação. Espelhamento. A outra coisa, nada de crenças limitantes. Crenças limitantes que eu vejo pesada e vejo e observo desde quando estou saindo na rua, pegando um ônibus, entrando no shopping, indo para o cinema, em todos os cantos, meu ouvido parece que alarma isso. Vejo pais, mães, responsáveis, chegando e falando: você é um encostado, você nunca vai conseguir, o seu amigo é melhor que você, o seu irmão é melhor que você, é pior ainda. Ele fica chateado com o irmão. Seu irmão é melhor que você. Uma das coisas terríveis que eu escuto: você é burro. Ou não, você não sabe fazer nada. Essas coisas vão entrando na mente, é o inconsciente da gente, do seu filho. E ali, já que ele é assim, ele se comporta assim. Não estou falando de uma vez, eu estou falando que se isso daí é uma conversa constante, é algo muito louco. Compreende? Quando a gente entra com uma crença limitante, a pessoa, ela realmente começa a se julgar. E aí ela começa a ver uma série de lacunas que ela não consegue responder e muitas vezes ela se sente assim. Será que eu sou assim? Ou ela reluta tanto: não, eu não sou assim, eu não sou assim, e tenta mostrar e provar para aquela outra pessoa que o julgou dessa forma, que o limita dessa forma, mas como o adolescente não tem ainda desenvolvido toda uma lógica, ele não consegue construir um planejamento que o faça gerar um resultado rápido para aquilo. E aí ele erra de novo e é frustração. Ele erra de novo e é frustração. E aí ele começa a ver que o que você está falando, sem maldade, mas só com raiva,
É um fato, é uma verdade. E aí começa a autoestima, começa a questão dele realmente ver que ele é um incapaz. E aí o ciclo vai se fechando. Trabalhar e saber se comunicar com alguém é uma riqueza isso. E agora no meio digital, a gente tem todo um letramento digital e essa galerinha aí nova, não os que nós temos aí da geração Z, mas da geração Alfa que está chegando, está começando a perceber que a forma de se comunicar é um pouquinho diferente da forma de se comunicar nas redes sociais, no meio digital. E isso daí começa a linkar toda a parte do digital com o analógico, com a escrita em si. Hoje começa a ter uma onda, está surgindo essa onda de revisão, como a gente escreve, como a gente se comporta nas conversas também. Mas trazendo para o analógico, trazendo no seu dia a dia, sabe, projetando exatamente essa conversa com seu filho, eu trago aí a número 3. A número 3 é use a base da CNV, comunicação não violenta. E eu vou ensinar a base para vocês hoje, agora. E a comunicação não violenta não é uma comunicação passiva, é uma comunicação estratégica. Quem montou, quem construiu, quem surgiu com essa comunicação foi o psicólogo Marshall Rosenberg. Lá para mais ou menos 1960, nessa década aí. Agora, a comunicação não violenta, ela tem 4 pilares também. Ela tem 4 pilares. Um pilar da observação, ou seja, o que está gerando esse desconforto? Qual é o ponto que está gerando todo esse conflito? O que não está de acordo? Tem que ser entendido. O segundo ponto é sentimentos. O que diante desse cenário repercutiu, ou seja, entrou, feriu, e que sentimento é esse que gerou? Qual? Tem que ter nome. Terceiro, necessidade. O que precisa ser feito para que não haja esse desconforto? O que é necessário ser realizado? E o quarto, pedido. Para você pedir, tem que pedir de forma clara e objetiva, mas tem que deixar claro, mesmo que seja detalhado, e aí é o oposto do objetivo, mas se aquele pedido, aquela necessidade de ser feito, aquela ação necessita de detalhes, de explicação técnica, é necessário fazer. Porque senão vai entregar algo que vai novamente detonar uma insatisfação. Então, o pedido, ele tem que ser feito de forma simples, prática e ágil. Mas detalhado o suficiente para que dê condições que seja realizado de uma forma adequada, não é perfeita. A gente vai falar sobre isso. Quarto, se diante dessas tentativas os ânimos estão alterados, continua alterado, a comunicação é interrompida. Então vamos voltar aí.
os ânimos alterados, seja de um ou de outro, tá? Ou ambos. Você sente que ali não dá mais para conversar. A comunicação, ela tem que ser interrompida ali. Agora, para que você de fato veja se você está com ânimo, você não consegue controlar, tem uma técnica também. Tem duas, na verdade. Uma delas é você fazer uma respiração, fazer 4 vezes. Respiração profunda e soltar. Olhando para o seu filho. Sem aquela coisa de ódio, sim, tá, gente? Essa expressão é de ódio. Essa expressão é de ódio. Essa expressão é de ódio. Nós estamos com as 3 redes aqui simultâneas, então tem que olhar para as 3. Então eu inspiro e expiro. 2, 4 vezes. Só ali o seu corpo, ele já consegue. Meu pai fala assim, vou dar aquela refrigerada. Eu falo muito do meu pai aqui porque ele tem umas pegadas legais, umas sacadas assim legais. Eu vou dar aquela refrigerada. Ele consegue dar oxigenação no cérebro. E com isso fica tudo muito mais tranquilo, mais claro, mais compassivo. E a outra técnica também que existe é você... essa seu filho não pode perceber. Essa é com você. E essa técnica é você contar, tá? De 1 a 10, você pegue um número que o seu cérebro não está acostumado a contar. Ele não está condicionado a contar, tá? O meu, muitas vezes, é 4. Eu não tenho essa condição do meu cérebro a contar até 4. Eu tenho condições de contar 1, 2, 3. Ou então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse daí, inclusive, eu vou dar um exemplo. Tá? Então eu conto também de forma compassiva, lentamente, no meu cérebro. É como falasse, como eu estivesse pensando comigo e olhando para ele. Esse olhar de quem não está entendendo nada, está tentando relaxar a mente, olhando para ele, e muitas vezes ele vai falar o que está acontecendo e você só está se calibrando, oxigenando o seu cérebro, tentando esse eixo de equilíbrio emocional. Bem-vindo. E aí, quando nesse momento você observou que que você continua alterada ou que ele também não amenizou, ou um, ou outro, ou ambos, interrompe aquela conversa. Só que interrompe e comenta. Não estamos no momento adequado para conversar. Essa conversa não vai acabar bem, mas nós vamos ter que retomar esse assunto. Vamos deixar para um outro momento, durante essa semana ainda, ou durante o dia. Porque ele já sai de lá e ele já sabe que ele vai ter que retomar aquilo. Tá? 5º ponto. Sonde numa conversa onde você tem com seu filho. O que é legal é que a gente utilize essa conversa para sondar coisas que ocorrem, assuntos polêmicos, coisas que de repente você quer saber, mas busque a opinião dele, como as redes sociais. Então, puxe dele, o que ele acha das redes sociais. Mas respeite a opinião. Ali não é para se polemizar, não é para cada um defender a sua ideia, não está entrando no julgamento onde tem o acusado e
o acusador, enfim. Não está nesse momento, não é um ringue. A gente está escutando, trocando. Você acha isso mesmo? Puxa, eu pensava assim. O que você acha dessa forma de pensar? E você está estimulando também o seu filho, como eu sempre falo aqui, a quê? A trazer lógica de causas e consequências. Causas e consequências. Então, o quinto assunto é sondar assuntos polêmicos. A quinta dica é sondar assuntos polêmicos, escutar a opinião do seu filho. Que está associado diretamente também uma outra dica, que quando você sonda e quando você conversa, muitas vezes seu filho não está ali querendo ser a bola da vez. E sabe como você faz para que ele não seja a bola da vez? Porque ele já sabe que ele vai ser encaçapado, ele vai ser mandado pro buraco. Então tira ele da mesa e coloque na mesa uma terceira pessoa. Um amigo, um parente, um artista, qualquer terceira pessoa que tenha vivenciado um fato onde você está querendo saber dele como foi. O que ele acha sobre aquilo. E aí, com o tempo, tudo isso vai se conectando. Vai fortalecendo cada vez mais essa relação. A conexão, ela vem com a estratégia do que você entrega. O sétimo, elogie. Mesmo que não esteja perfeito para você, mas elogie seu filho, porque ele está ali. Se ele não está de bom grado ou não, ele te entregou algo. E ali depois são pequenos ajustes, mas a visão não tem que ser como se você faria. Se você fizesse assim, ia ser assim. Não, a visão é o que eu espero para ele me entregar. Essa daí é a visão. Oitavo, quando a gente fala que às vezes a gente é irônica e pode não estar gritando, pode não estar ironizando assim nas palavras, mas o tom de voz, ele também passa isso. A ponderação da voz, ela também passa isso. Então procure manter uma linguagem, um tom aveludado, compassado. Para os pais, é possível sim, você já tem voz já grossa. Para as mães, então, é um pouco mais difícil. Mas avelude a voz. O que é aveludar a voz? É tornar ela mais intensa, mais grave. Parar de levar os agudos, eles estressam pra caramba. O nono, não ache que você sempre tem razão em tudo. Esteja aberta para um bom papo, uma nova ótica, um novo estilo. Não se prenda a preconceitos, não se prenda a tabus. Nesse momento da fase da adolescência do seu filho, você na sua fase de adolescência, você já teve que quebrar alguns tabus dos seus pais. Então olhe para isso lá no passado e traga para o seu presente e veja que o seu filho também está nesse momento. E a décima dica de hoje, a paciência, a resiliência e a constância são 3 pontos fundamentais no processo de educação. Então tá aqui escrito, paciência, resiliência
e constância. Só que com técnica, você não precisa chegar e esperar 10 anos. Você já consegue ver resultados agora. Praticando, ajustando. Praticando e ajustando. Esse é o processo. Aí eu escuto assim de você. Mas o meu filho me tira do sério e eu não consigo me conter. Volte lá ao número 4 que eu falei, que é trabalhe a sua respiração. Faça o exercício da contagem. Se mesmo assim você não conseguir, aí sim você interrompa, porque ali não é capaz de manter a conversa e vai retomar em algum momento. Nessa hora é que você está levando a sua inteligência para o seu filho, que está demonstrando que você é muito mais maduro, sim, sem falar. É uma questão de postura, é uma questão de ação. São essas 10 dicas que eu quero deixar para vocês e já pratica hoje mesmo. Hoje mesmo já coloque em prática. Dessa forma, você vai conseguir aí o dia a dia ser mais leve. Bem, se você está aqui, você ainda não se inscreveu na imersão Conecte com seu filho, que vai ocorrer agora na próxima segunda-feira. Então, daqui a uma semana está ocorrendo a imersão do seu filho, Conecte com seu filho. Então, quero ver você lá. A inscrição está na bio do perfil Parou de Bagunça _oficial, ou então no Facebook, Parou de Bagunça Oficial, ou Claucena no Facebook. Todos eles você acha o link para se inscrever. Eu quero ver você lá. Nós vamos falar exatamente desses contrastes. E eu quero ver você amanhã também aqui, porque amanhã nós vamos falar um assunto muito, mas muito grave. Proteja seu filho contra os pedófilos. É isso mesmo. Vamos trocar assuntos aqui, assuntos que você precisa saber, mas não precisa reagir a isso, e sim gerar uma consciência. A gente vai falar sobre isso amanhã. O mundo está aí e a gente precisa criar nossos filhos de uma forma simples, prática e ágil, com muita inteligência emocional, sim, mas tudo isso fortalece colocando a teoria em prática. Então eu quero gerar essa técnica para você colocar aí no seu dia a dia prática e chegar muito mais rápido nessa conexão. Um grande beijo.